Boa noite. Deus seja louvado, né? Pela vida de cada um de nós aqui nessa noite. Como vocês passaram o dia? Tudo bem? Amém? Louvado seja Deus, né, irmão Joaquim? Glória a Deus. Meu dia também foi muito bom, graças a Deus. Aqui nós estamos para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos use, que Deus nos inspire, para que a nossa vida seja para a honra e glória do nosso Pai, né? Se eu perguntar aqui, quem já teve uma ou mais experiência com Deus, quem levantaria a mão? Experiências com Deus. Muitas, né, irmão Joaquim? Muitas. Experiências, milagres, né? Milagres da vida, do dia a dia. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre experiências com Deus, ou os milagres que Deus tem feito, né, em nossas vidas. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero contar para vocês Obrigada, querido. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus quando eu me batizei. Essa experiência me marcou assim para o resto da minha vida. Há mais ou menos 14 anos, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Amém. Que coisa bonita. Nossa, é uma experiência única. Só quem vive sabe, né, Ana Maria? Só quem vive sabe. Eu me batizei e logo depois, tipo assim, um mês e pouquinho, a minha cunhada se casou. E ela pediu para que eu fosse ajudar no casamento, né? No almoço. Eu falei para ela assim, eu vou ajudar, mas não no sábado. Eu posso ir na sexta-feira. Né, Marlene? Quando você toma essa decisão, tem que ser séria, tem que ser de coração. Bruninho tá aí. Oi, Bruninho. Pode ver, tá? Pai do Bruninho, cadê a Lúcia? Não pode ver. Hein? Não pode ver. Mas tá bem, né? Tá bem. Então tá bom, dá um abraço nela, tá? Por mim. Tá bom. Então, irmãos, quando foi na sexta-feira, eu fui ajudar, né? Para fazer o almoço. Eu falei para ela chorar, eu vou. Mas no sábado não. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, estava eu e minha mãe. O que sobrou para mim fazer? Picar a carne de porco. E assim, eu ali, né, naquele tempo, convertida mesmo, de verdade, de coração. Primeiro amor, irmão Joaquim. Não que hoje eu não sou, tá, gente? Eu sou, tá bom? Louvado seja Deus por isso. E eu comecei a picar a carne de porco, né? O Luiz tinha buscado. Era pernil. E tinha assim, quando eu acabo de matar, né? Ali fresquinho, sem congelar, sem nada. Essa era a carne que eu estava picando. E a minha mãe picava frango. Olha como Deus é bom. Deus poderia ter me falado na hora que eu comecei a picar, não poderia? Tipo assim, para aí. Né? Não é isso que você deve fazer. Gente, eu piquei a carne todinha. Quando eu estava acabando de picar, a minha mão começou a queimar. Daqui para baixo. Queimando mesmo, como se tivesse um fogo. E eu achei muito estranho, né? Falei, gente, mas a minha mão está queimando tanto e eu não estou entendendo por quê. E eu me perguntava o que estava acontecendo. Mas a resposta não vinha de mim, né? E eu me perguntava e, tipo assim, eu não conseguia a resposta. Aí eu cheguei a tocar na minha mãe, na minha sogra e perguntei, a minha mão está quente? Eu disse, não, sua mão não está quente, está normal. Enquanto eu perguntava para as pessoas, ninguém me respondia. Quando eu perguntei para Deus, sabe o que Deus me respondeu? Hein? Deus falou para mim assim, você não pode comer e nem pode tocar. Fiquei assim, passada. E quando eu tive a resposta, a minha mão, o queimou foi descendo, irmãos. Descendo, até sair na ponta do dedo. Eu fiquei chocada. Falei, Deus do céu, como é sério, né? As coisas de Deus, como é sério. E daquele dia pra cá, e quando Deus falou comigo, o queimou desapareceu. Aí eu, tá bom, né? Já que não é para comer, nem é para tocar, pronto, eu não faço isso mais. Aí eu falei pro meu marido assim,
partir de hoje, eu não faço mais carne de porco para você. Não faço. Se você quiser, você vai fazer, você comer. Sabe? Com aquela convicção mesmo de que não ia fazer mesmo. E ele viu que não tinha alternativa, né? Aí lá em casa passou ninguém mais comer carne de porco. Ninguém. Quem chega lá em casa, irmão, não vai comer carne de porco não, tá? Vocês podem comer a carne de boi, o peixe, né? O frango, né, Marlene? Mas porco, não vai comer de jeito nenhum. Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. Se eu pedir para alguém levantar, que eu tenho certeza que muitos vão levantar para contar, né? Não só um milagre, mas vários. Além de experiências, isso é milagre de Deus na nossa vida. Experiências com Deus é que nós devemos ter sempre, todos os dias. Não só quando a gente se converte, mas quando a gente está aqui todo dia. Né? O milagre da vida, o milagre de estar aqui, o milagre de viver cada dia, principalmente na presença de Deus. É fácil viver com Deus? Claro que não, né? Não é fácil, é difícil, mas é possível porque Deus está conosco. Amém? Vamos orar para a gente abrir a palavra de Deus? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por cada experiência que vivemos com o Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Pai querido, Tua palavra está cheia de milagres que o Senhor realizou. E nos ajude a enxergar cada detalhe da nossa vida, dos milagres que Você fez em nossas vidas. Continue conosco, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Que nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Continua abrindo a nossa mente e o nosso coração e nos dando entendimento. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 32. Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 32. Eu quero falar com vocês nesta noite um pouquinho sobre os milagres que Jesus realizou, né? E hoje realiza também em nossas vidas. Nós precisamos viver milagres de Jesus. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 32. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Eu espero, tá, irmãos? Amém? Mateus, capítulo 15, verso 32. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou Jesus: Quantos pães tendes? Então responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Amém? Amém. Irmãos, para nós, aquele povo que foi alimentado ali, teve experiência com Deus ou não? Claro que sim, né? Com certeza eles saíram louvando e glorificando o nome de Deus e contando para as outras pessoas o que aconteceu com eles. Concordam comigo? Ninguém que viu aquilo ali acontecer saiu sem ficar admirado. Não tinha o que comer, não tinha o que dar para
para aquele povo todo. E do nada, né? Foram vários cestos cheios, sobrou. Não é verdade? Então aquelas pessoas também, com certeza, tiveram várias experiências com Deus, né? Essa é uma delas, a transformação dos peixes e dos pães, milagres, né? A Bíblia fala sobre esse milagre, que foi um dos primeiros, que está escrito na palavra de Deus, né? A gente sabe que existem muitos outros que não estão aqui, né, irmão Joaquim? Porque a Bíblia não coube, porque são muitos. E olha só, outros milagres que aconteceu também, está no capítulo 20 de Mateus, né? Um pouquinho à frente. Capítulo 20 de Mateus, nós vamos ler o verso 29 a 34. Capítulo 20, verso 29 a 34. Todos encontraram? Amém? Olha só, aqui também tem outra história de cura, né? De milagres feitos por Jesus. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Respondeu: Senhor, que nos abram os olhos. E o que Jesus fez? Abriu-lhes os olhos, né? Mas o milagre da cura. Jesus curava, Jesus cura, e Ele vai continuar curando. Vai depender, irmãos, do nosso ponto de vista, da nossa visão, da nossa intimidade com Deus, para a gente ver os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Por exemplo, na minha família, não tem ninguém passando por doença, nem uma enfermidade fase terminal, né? Graças a Deus está tudo bem. Não está acontecendo milagre? Claro que está, não é verdade? Olha só o fato dos meus filhos ir e voltar todos os dias com segurança, isso para mim é um milagre. Concorda comigo? Não é verdade? Porque muitas das vezes a gente espera aquele milagre gigantesco cair do céu, nossa, todo mundo tem que ver. Mas o maior milagre da vida da gente é esse, está tudo bem, né? Eu posso confiar em Deus, eu posso ter certeza, né, Malu? Que Ele está cuidando da gente. Isso é a gente ver Deus nos pequenos detalhes da vida. A gente não precisa esperar cair um meteoro do céu para acreditar que Deus está curando, que Deus está fazendo maravilha na nossa vida. As coisas simples do dia a dia, né, Marlene? O levantar, o ir para o trabalho, voltar. Sim, ter o nosso pão de cada dia para comer, que muita gente não tem, né, Malu? A água para tomar, o ar que a gente respira, né? A nossa roupa para vestir, tudo isso é milagre de Deus, né? Então nós temos que ver essas pequenas coisas que Deus tem dado a cada um de nós. A nossa casa para morar, a nossa caminha para dormir, não é verdade? Está chovendo lá fora, a gente está lá naquele conchego gostoso, Deus cuidando, né? Protegendo, isso é maravilhoso. Nós precisamos ver essas coisas, não é verdade? Vamos ver mais um milagre de Jesus? Então abram agora em Marcos, no capítulo 1, nós vamos ver mais um milagre que Jesus fez. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40 ao 43. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas ao encontrar com Jesus e ser curado. Que coisa, que espetáculo, né? Você está ali enfermo, está prestes a morrer, Jesus chega, coloca a mão e você sai limpo. Eu fico pensando como que Jesus fala assim: vá, né? Não conta para ninguém. Como assim, né? Jesus te cura, você está ali são e salvo, e Ele fala para você não contar. A gente, quando acontece algo com a gente, que Jesus faz, você quer o quê? Você quer gritar para o mundo inteiro, né? Olha o que Ele fez, né? A cura que Ele fez.
O que Jesus fez na minha vida, a nossa necessidade é de contar o que ele fez. Né? A gente quer gritar. Né? E ele às vezes falava, não fala para ninguém, conta para os fariseus, né, o que aconteceu. Mas olha só, aqui no capítulo 1 também de Marcos, a partir do verso 40, diz o seguinte: vem falando da cura de um leproso. Aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: fica limpo. Como que Jesus não vai querer curar um filho seu, né, irmãos? Claro que ele quer. Ele anseia para que todos nós tenhamos o quê? Saúde, né? Vida plena, que nós vivemos em paz. Jesus não quer isso pra gente? Claro que quer. Sem dúvida, né? O que ele mais quer é ver cada um de nós bem. Né? No nosso dia a dia, claro que nem sempre acontece, né, irmão Joaquim? Mas é isso que Deus quer. Ele quer que nós estejamos bem. E aqui continua o texto no verso 42. No mesmo instante lhes desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência logo o despedido. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela manhã tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar o que, irmãos? Conseguiu ficar calado? Conseguiu guardar para ele? Não dá. É muito difícil, né? Quando Deus trabalha, quando Ele opera na nossa vida, é inevitável você ficar calado. Não tem como ficar, né? Se eu for contar aqui, irmãos, as experiências que eu tenho com Deus, eu vou passar um bom tempo aqui, tá? E quando a gente conta, você fica lembrando assim os detalhes, né, irmão Joaquim? Gente, realmente é Ele. É Ele que fez, foi Ele que operou isso em mim. Porque sem Deus a gente não faz nada. Ele é tudo na nossa vida. É o nosso chão, a nossa base, né? A nossa vida. Nós precisamos respirar Deus. Ter Deus em tudo, né? Mais um milagre que a gente vai ver também está em Marcos, no capítulo 1, aí mesmo, no verso 29. Um pouquinho atrás aí, que a gente leu o verso 40, né? O verso 29, falando sobre a cura da sogra de Pedro. Olha só. Ele diz assim, ó: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Encontraram aí? A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus chegou, né? E eles logo foram contar. Foi assim: olha, a sogra de Pedro está doente, né? Está com febre, alguma coisa está acontecendo, né? E o que Jesus fez? Então, né? Aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. E o que ela fez, irmão, depois? Passou a servir, né? A pessoa recebeu o milagre, foi curada e ela passou a servir. Quem que não quer fazer isso, né? Você está ali doente, não consegue fazer nada, você é curado, você passa o quê? Servir. É maravilhoso, né? Então você recebe a cura e passa a servir. Isso é o que Deus faz com cada um de nós. E olha só, o verso 32, um pouquinho à frente aí, só um minutinho. O verso 32 diz assim, ó: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Deus fala isso, né? A maioria das vezes, Jesus não permitia que eles falassem. Eu acho também que era porque, às vezes, eles iam chutar ali, né? Ele não poderia mais permanecer
descer naquele lugar, tinha que sair para outro lugar, sempre acontecia isso, né? Talvez seja esse o fato de não contar para ninguém, né? Porque muitas das vezes ele tinha que sair daquele lugar para ir para outro lugar. Então, olha só, todos nós temos experiências com Deus. Todos nós temos. Eu acredito, irmãos, que todo crente convertido tem experiência com Deus. Não que aquele que não tenha não seja convertido, mas eu gosto muito de pensar naquilo que Deus fez para você, você pode contar, sabe? As coisas que Deus tem feito na nossa vida. É muito bom você poder contar para alguém o que Deus tem feito para você, né? É a nossa forma de testemunhar, de viver na alegria de que Deus fez, faz, né? E Ele vai continuar fazendo. Não é verdade? Então, olha só. Nós precisamos continuar crendo nos milagres de Deus. Eles aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo de forma grandiosa, né? Hoje a gente não vê, por exemplo, ressuscitar alguém, né? Eu não tenho visto isso, eu acredito que vocês também não. Mas isso vai voltar a acontecer, irmãos. Coisas grandiosas Deus vai fazer aqui no nosso meio. Eu creio nisso, né? E eu espero que a gente esteja juntinho com Ele para ver isso acontecer. Não só com as pessoas de fora, mas com a gente também. Porque quem aqui não precisa de um milagre? Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos dia após dia. Tem dia que a gente acorda e você pensa assim, show, eu não estou para ninguém. Acontece isso com vocês? Acontece, né? Você não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Aí Deus vem e fala com a gente. Não, não é assim, né? Vamos lá, a vida continua. Problema você tem? Tem, mas a vida continua. Deus está cuidando, né? Então é nesses detalhes que a gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. E eu espero, irmãos, ter muito mais experiências com Deus para poder estar aqui e contar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Porque milagres acontecem sim nos nossos dias. Amém? Que Deus possa ser louvado, né, na vida de cada um de nós. Vamos colocar de pé? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nos ajude, Senhor, a cada dia ver os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, não permita que nós esperamos cair em coisas grandiosas para acreditar no Teu poder, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Que nós possamos cada dia, ao levantar, ao abrir os nossos olhos, que possamos sempre ver o Senhor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque com alguns está tudo bem, mas com outros não. Que o Senhor possa aliviar as nossas cargas, os nossos temores e nos dar certeza de que o Senhor está conosco todo momento da nossa vida. Continua cuidando de cada um dos meus irmãos aqui da igreja. Também esteja com os nossos amigos que nos visitam, que eles também possam enxergar, Pai querido, os milagres que o Senhor tem feito na vida deles também. E o maior milagre, Senhor, é aquele que o Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e ter a vida eterna. Continua conosco nessa noite, que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos nós tenhamos uma ótima noite.